Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Paz do Senhor, meus irmãos e amigos, queridos professores do Programa de Educação Cristã Continuada. Lição número 7, Sansão, o 12º juiz de Israel. Vamos lá. Mais uma lição para nós meditarmos, um breve comentário. Se você não se inscreveu ainda no canal, eu sou o pastor João Neres. Estou trazendo alguns comentários para ajudar na sua aula. O canal do YouTube tem a live que eu faço diariamente, lendo e explicando a Bíblia Sagrada. E se você se inscrever, você vai acompanhar. E o livro de Juízes, inclusive, já está gravado. E esses capítulos de 13 a 16, você pode acompanhar lá no canal, versículo por versículo, explicado, versículo por versículo. Aleluia. Bem, a tabelinha, ela tem uma curiosidade. Essa tabela tem uma também na lição, vou mostrar aqui para vocês, na revista. Mas o 12º e o último juiz, Sansão, nossa aula de hoje, lição número 7, é o único que essa realidade aqui é invertida. 40 anos de opressão e apenas 20 de livramento. No início, tivemos 8 de opressão, 40 de livramento. Depois 18, 80 de livramento. Depois 20, 40 de livramento. Depois 7, 40 de livramento. Depois 48 anos de livramento, não diz aí o tempo de opressão. Foi um tempo bom depois de Gideão, né, apesar do trágico episódio de Abimeleque, mas na sequência, Tola e Jair, que não aparecem muito, fizeram bons governos, 48 anos de paz. Depois vem 18 de opressão com os amonitas e filisteus, mas vem 31 de paz com Jefté, Ibizã, Elon e Abidom. Porém, agora nós chegamos um dos piores juízes, apesar dos pesares. Apesar de ser tremendamente usado por Deus, é um dos piores dos juízes. Pela sua meninice, Sansão. É o típico obreiro que tem o dom dado por Deus e usa esse dom para se autoprojetar, para projetar seu nome, seu canal, sua história, para projetar a si mesmo e não para projetar o Senhor. Bem, na página 44 você tem uma tabela oficial da revista, né? Diferente um pouco. A minha é mais simples, tá? Porque na minha eu só coloquei o tempo de opressão e o tempo de paz. Curiosamente, chegando aqui em Sansão, nós vamos nos decepcionar, porque o tempo de opressão é o maior de todos e o tempo de livramento é apenas a metade, porque Sansão comete algumas atitudes infantis. Essa tabela oficial está na página 44 da revista. Essa revista que eu estou é do aluno, tá? É na página 44 da revista do aluno, tá bom? Esse é o livro do pastor João Neres, tem 110 devocionais selecionados. E esse é o e-mail. Você pode também fazer perguntas, se assim desejar. Glória a Deus. Vamos lá. Lição número 7, o textual diz: porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. O voto de nazireado está explicado em Números. No meu canal já tem o livro de Números também, todo explicado. Você pode ir lá no capítulo 6, que está explicado versículo por versículo. Hoje eu vim no estilo Sansão, meio nazireu, desculpem a barba, é que eu vou pregar uma mensagem domingo no nosso Mission Day, é um dia de missões aqui em São Cristóvão, Campo de São Cristóvão 338, e eu vou precisar pregar um sermão monólogo. Vou representar o apóstolo Paulo, vou precisar de uma barba, e até lá eu espero que ela já esteja maior.
para eu pintar e pregar como Paulo. Aleluia. Representar, né? Porque pregar como Paulo fica difícil. Então, meus amados, o voto de nazireado está lá em número 6, está explicado aí também. Sansão foi um homem de grande força física e pequena força moral. O carioca chamaria Sansão de fanfarrão. Não tenha medo de falar isso. Ah, mas pastor, ele foi muito usado por Deus. Querido, aprenda uma coisa, a mula de Balaão também foi usada. Tá? E é bom isso, pelo menos na Assembleia de Deus, tem gente que diz assim, fulano é muito usado por Deus. E aí eu paro logo para pensar na mula de Balaão e em homens como Sansão. Deus está usando porque Deus tem um compromisso com o dom e com a promessa, o voto do nazireado. E assim é conosco. Nós temos um dom, foi Deus quem nos deu, Deus tem compromisso com esse dom. Mas nós vamos prestar conta a ele se usarmos para nos projetar e não para projetar o Senhor. O texto é Juízes 13, de 1 a 18, para ler em classe, né? Primeiro tópico, quem foi Sansão? Bem, seu nascimento está em Juízes 13, 1. O povo estava oprimido, né? Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, ele os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. É nesse contexto que Deus levanta Sansão. Juízes 13, 5 diz, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre a sua cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. A missão dele era livrar Israel dos filisteus. Seus feitos, 13, 25, fala dos seus feitos. E o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Manaém-Dan, entre Zorá e Estaol. Que interessante. Quando Deus tem uma aliança conosco, o Espírito de Deus nos impele a realizar o desejo do Altíssimo. Quando Deus nos dá um dom, o Espírito de Deus nos impele a usar aquele dom. O Senhor usa aquela pessoa de forma diferente. Se é de pregar, quando ele prega, quando ele lê a palavra, já tem um clima diferente no ambiente, no santuário. Porque Deus deu a ele um dom específico. E Sansão tinha esse voto de nazireado. E aqui vale lembrar que na antiga aliança o Espírito Santo só vinha sobre reis, sobre profetas, sobre sacerdotes e sobre nazireus. E um caso ou outro específico, como foi Eldade, Meldade, ali que Moisés ora para vir o Espírito que está sobre ele, sobre os 70 líderes para ajudá-lo. Mas o nazireu está aqui na relação daqueles que também recebiam de forma específica o Espírito Santo. É um grupo seleto, o grupo dos nazireus. E Sansão faz parte desse grupo por causa do voto, porque ele foi consagrado desde criança. Mas, infelizmente, ele não muda o seu caráter. Sansão tem o carisma, mas não tem o caráter. O tópico 2 fala dos erros de Sansão. Bem, eu quase não vejo acertos em Sansão, sinceramente. Tá? Uma visão distorcida, 15:7, fala dessa visão distorcida. Disse-lhe Sansão, se assim procedeis, não desistirei enquanto não me vingar. Ou seja, ele usa o seu dom para se vingar. Tem muitas pessoas que estão usando o seu dom, seu cargo eclesiástico, seu título de ministro, para se vingar de outras pessoas. Não andar em fidelidade, outro erro, 16:1, vai dizer, capítulo 16, versículo 1, Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Olha só, gente, o interessante de tudo, isso aqui é muito interessante. O 16:1 é interessantíssimo. Porque até aqui, Sansão saiu com a prostituta e não perdeu a sua força. Ele só vai perder a sua força quando quebra o voto do nazireado com Dalila. Mas ele não perde a sua força por estar saindo com a prostituta.
por estar saindo também com Dalila, né? O que sabe toda a forma, sabe a essência. Ele tinha o dom, o carisma, mas o seu caráter precisava ser aperfeiçoado pelo Senhor. Não andou em fidelidade, 16:1, e foi vencido por suas paixões. É o 16:4 que diz: depois disso se afeiçoou uma mulher no vale de Sorek, cujo nome era Dalila. Uma história toda confusa. Ele casa com a mulher, depois faz uma aposta, depois ele perde a mulher, e depois ele quer a mulher de volta e mata os homens, porque o pai da menina deu ela para outro homem, ele mata um monte de gente por causa dessa mulher. É literalmente um menino na fé. E, queridos, é muito interessante essa lição número 7, porque existe uma geração de pregadores que se levantou nos últimos 20, 30 anos, uma geração de meninos, digo sem medo de errar, uma geração de moleques, que, mesmo se prostituindo e fazendo coisas erradas, continuaram a pregar, continuaram as suas agendas, continuaram a participar de grandes congressos. Aí Deus permitiu, e aí você entende o que é que Deus permite, uma pandemia, por exemplo. Deus permitiu, e nessa pandemia, muita gente boa, entre cantores e pregadores, foram simplesmente tirados, porque Deus tirou. Sansão é desse tipo. Sansão é esse tipo de crente que não tem compromisso com Deus e a sua palavra, tem compromisso com o seu dom, com a sua força. E aí a prova aqui para a gente encerrar, no tópico 3, ele ignorou suas fraquezas, 16:5. Ele quebrou o voto de nazireado, que era uma aliança. Veja o valor da aliança. Ele sai com a prostituta lá atrás e não perde a sua força. Mas por força da aliança, ele aqui agora quebra o voto de nazireado e ele vai perder as vistas, vai fracassar. 16:30 é muito interessante, seu fracasso como líder. O 16:30 diz assim: e disse: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre o povo que nele estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os que matou na sua vida. Querido comentarista, nosso querido pastor Edivaldo Nascimento, aqui do Rio de Janeiro, foi muito feliz aqui no comentário, juntamente com a equipe editorial, na página 46 da revista de aluno, diz o seguinte: a única vez que Sansão conseguiu reunir um exército foi para prendê-lo. Tem uma ocasião que ele mata 1000, mas os auxiliares ficam só olhando. Tem líder assim? Eu conheço um monte, que faz tudo sozinho. Só ele prega, só ele canta, só ele ora, só ele dirige o culto, porque só ele sabe fazer. Claro, ele não ensinou a ninguém. Ele é um Sansão. Ele é literalmente um fanfarrão. É um péssimo líder, uma tragédia como líder. Aquele que não usa, que não sabe usar os liderados. Esse é Sansão. Deus tenha misericórdia de nós. Nossas motivações e ações importam para Deus mais do que os votos e ritos vazios. Olha aí, cumprir os ritos, mas com motivações erradas. Permaneçamos firmes e vigilantes, nada fazendo por vanglória, sabendo que o trabalho que realizamos para Deus nunca é em vão. Aí está o contato do pastor João Neres, DDD 21 980 50 3737. Pode mandar um WhatsApp se tiver uma pergunta bíblica. Se eu não souber responder, eu pesquiso ou digo, não sei. Aleluia. Deus abençoe, meus amados. Um abraço, até a lição número 8. E eu quero dizer aqui para encerrar, que diante dessa geração de meninos, de moleques,
de pessoas descompromissadas com o reino de Deus, que fizeram do seu dom uma forma de ganhar dinheiro, e que Deus permitiu que fosse julgada com o advento da pandemia, surge das cinzas, surge do deserto uma geração de ensinadores, uma geração de ministros da palavra, uma geração de homens compromissados com a santa, infalível e inerrante palavra de Deus. Deus disse para Daniel no capítulo 12, Daniel, no tempo do fim, aqueles que ensinam refugirão como as estrelas do firmamento. Se prepara, professor, se prepara, meu irmão, se prepare, obreiro, porque Deus está levantando uma geração de ensinadores da palavra. Uma geração que entenda de escatologia. Nós estamos vendo aí os cumprimentos das profecias e tem gente perdida porque nunca leu a Bíblia toda e quer ensinar. Se você não leu a Bíblia toda, você está inapto para ensinar. Tá? Tudo bem, se não tem outra pessoa e só tem você, vai ensinando. Mas procura ler a Bíblia toda. Porque meu pai, Manuel Neres de Alencar, segundo ano primário, semi-analfabeto, leu essa daqui todinha, 3 vezes, de capa a capa. Se você não leu, está devendo para ele. Eu falo isso sempre, e no seminário tem dado muito certo, nos congressos de jovem, eu encontro pessoas depois, muitos anos, e as pessoas dizem, olha, pastor, eu li a Bíblia por causa daquela brincadeira sua. Teve uma irmã que mandou um e-mail para mim, um WhatsApp, disse, pastor, estou chegando aqui para agradecer, porque o senhor falou na aula que seu pai leu a Bíblia 6 vezes, e eu estou terminando a 6ª leitura, e eu queria lhe agradecer. Falei, gente, irmã, glória a Deus por isso, Deus é fiel. Mas eu falei que meu pai leu 3 vezes. Mas glória a Deus que você ouviu 6, e agora você já leu mais que ele. E ela falou, eu agora estou lendo direto, não quero mais parar. Glória a Deus por isso. Então, Deus está levantando essa geração de ensinadores. Se prepare, faça o melhor seminário, faça os melhores cursos, leia os melhores livros, porque Deus está nos cobrando. Deus está chamando os mestres. Essa é a geração dos mestres na palavra, dos ministros da palavra. Deus te abençoe. Boa aula, boa escola dominical, em nome de Jesus. Um abraço.